Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É, gente, é, a videoaula de hoje é da disciplina do professor Fernando Donizete Alves, a disciplina Planejamento e Avaliação em Educação Física Escolar. Eu sou o professor Rodrigo Gonçalves Vieira Marques, eu sou orientando do professor Fernando. Nós estou acompanhando a disciplina com vocês no PESCT, que é o estágio na ensino superior. A aula de hoje, gente, as outras aulas nós fizemos pelo Meeting, essa vai ser uma videoaula falando sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC ele é um documento muito grande, complexo, tem mais de 600 páginas. Então, o que eu vou fazer hoje é dar uma introdução, mostrar um pouco a questão do que é o documento, algumas questões mais gerais e algumas da educação física, para começar a situar, entender a questão do documento, o que é a BNCC. A questão das críticas sobre a sua implementação que vem ocorrendo ultimamente. Por mais que eu ache relevante, importante essa discussão, sim, não é o foco dessa aula, tá bom? Nessa aula, até posso fazer algum comentário, algumas questões mais rápidas, mas o objetivo principal é, primeiro, tentar apresentar um pouco, de uma maneira geral, como é um documento longo, de uma maneira geral, alguns pontos da BNCC. Porque a questão sobre a crítica dela, acho que isso tem que ficar para um segundo momento, que primeiro a gente tem que compreender o que é a BNCC, compreender o que ela é, como ela foi organizada. A partir do momento que nós compreendemos isso, sim, fazer as críticas, tanto para os que fazem de maneira positiva ou negativa, aí tem vários outros autores, vídeos legais sobre isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui hoje, de maneira geral, é apresentar. Tem algumas questões que eu posso até comentar de uma maneira mais rápida, mas o objetivo é fazer uma apresentação de maneira geral da BNCC. A Base Nacional Comum Curricular, uma breve introdução. Ela teve todo o processo histórico da sua implementação, de como ocorreu, como eu falei, de como ela ocorreu, que não é esse o foco de discutir, mas ela foi retomada nos últimos anos, mas isso já consta já em lei, há muitos anos já, essa intenção já de uma base nacional comum curricular. Ela, qual que é o objetivo de uma base? É ter um conjunto de conhecimentos gerais para todas as disciplinas, para os componentes curriculares no Brasil. Então, para a educação básica. Então, de maneira geral, esse seria o objetivo de ter uma base, ter um conjunto de conhecimentos gerais. E como que essa base foi elaborada? Porque isso é uma forma, ela poderia ter sido elaborada de diferentes maneiras. Essa base ela foi elaborada com competência, então ela é orientada por competências e habilidades. Então, o que, que a BNCC define que é uma competência? Competência definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atividades e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo. Então, isso é o conceito que a Base Nacional Brasileira utiliza, o conceito de competência. Aí existem orientações pedagógicas que concordam com isso, que consideram um bom caminho, outras parcialmente, outras que não. Mas como eu falei, esse não é o objetivo nesse momento. Primeiro tentar compreender como que ela foi elaborada, para depois ter uma reflexão em um segundo momento. E ela foi orientada então com um conjunto de habilidades. Então essas competências elas desenvolvem um conjunto de habilidades a serem desenvolvidas tanto de maneira geral e específica. Então o que eu vou mostrar aqui focando principalmente na educação física, mostrar alguma coisa do geral, mas falar um pouco mais da nossa área da educação física, que a base ela não foi só para o nosso componente, sim geral, para toda a educação básica. A base, essa primeira parte geral, como eu falei, ela tem alguns pontos que são, que são competências gerais. Então, tanto para o ensino infantil, ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, existem 10 competências
gerais. Então, aqui eu vou deixar um pouquinho aqui na tela, para vocês poderem ir olhando quais são. Às vezes, quem quiser dar um pause no vídeo para poder ler os 10 gerais também. O que os 10 gerais eles compreendem? São algumas questões que podem interpassar por várias disciplinas, por vários componentes curriculares, que não é específico da educação física, de geografia, de história, de ciências, matemática, português, arte, inglês. Não, eles são questões mais gerais. Então, nesse ponto de vista, são questões até interessantes, porque eles mostram pontos onde as disciplinas podem interagir, que não só com o seu conhecimento específico. Então, onde pode acontecer uma interação entre elas em alguns pontos. Então, eu separei aqui um que eu estudo, não necessariamente pela base, que eu já estudava essa questão dos conflitos antes da base, que seria o nono. O nono é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturais e potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. Então, são pontos interessantes, como eu falei, ainda que pesem as críticas à formalização da base, como ela ocorreu e que devem mesmo ser feitas, né? Não é o nosso foco, mas que devem ser feitas, a gente tem que reconhecer também que alguns pontos são interessantes, como a questão da valorização da mediação do conflito, respeito aos direitos humanos. Então, tem alguns pontos interessantes dentro desses 10 princípios gerais. Então, esses 10 princípios não são da educação física, do nosso componente, sim de todos os componentes da educação básica. Então, a todo momento, um professor da educação básica, seja no ensino infantil, no fundamental, no médio, ele deve ter um parâmetro, uma sinalização do seu ensino por esses princípios, se ele for seguir a base, que é algo que está orientando os currículos, né? Aqui, como é orientado, como é dividido os componentes curriculares, que um exemplo do ensino fundamental, ele é dividido por áreas de conhecimento, então são grandes áreas gerais, aí sim se enquadram os componentes. Então, aqui no exemplo, a educação física, para a gente poder localizar o nosso componente, ele se enquadra no componente de linguagens. Então, de novo, não é objetivo ficar fazendo grandes comentários, mas alguns mais tranquilos para retomando um pouco do que nós conversamos na aula do professor Fernando e comigo durante o semestre. A educação física ela passou por uma grande crítica na década de 80, as questões biológicas, fisiológicas, tecnicistas, esportivistas. Então, a educação física ser enquadrada na área de linguagem é um grande avanço. Ela continua caminhando muito mais para o lado, enquanto uma questão do movimento, enquanto uma visão histórica, social e cultural, do que para biológicas. Se ela estivesse numa visão em outra ciências da natureza, uma visão mais biológica, ela poderia se enquadrar em outra área. Então, a questão das linguagens, ela é uma área interessante para a educação física se enquadrar. Isso mostra dos avanços dos livros que nós lemos durante a disciplina com o professor Fernando, do CUNS, coletivo de autores que fazem essa crítica ao momento histórico. Ele pelo menos nesse ponto, a base ela continua apontando para esse caminho. Agora, a educação física. Aqui eu deixei separado, não tira a importância de fazer uma leitura, até porque eu fiz aqui um grande resumo, colocando alguns pontos principais. Então, aqui, a concepção de educação física eu deixei separada na página 213, que aparece. É interessante que seja feita a leitura com atenção depois. Ela vai falar justamente um pouco do que eu estava dizendo antes. Como ela é encaixada na área de linguagens, então a visão que aparece na BNCC
é uma concepção de educação física ainda um movimento enquanto uma ação humana, uma compreensão de cultura, um deslocamento no espaço do corpo dentro de uma concepção cultural, histórica e social. Isso acaba delimitando um avanço que a área conseguiu, principalmente com o movimento renovador, que são aquela crítica à questão biológica, o coletivo de autores, o Kuhn, o professor Mauro Betti, Walter Bracht, todos esses e outros que fizeram essas críticas. Então, isso acaba sendo, ainda que tenham pontos a ser discutidos, isso é um grande avanço, seria um retrocesso para todo esse momento histórico que a educação física vive se fosse encaixado em outra área. Então aqui é um pouco ainda do fundamento, do como ela é concebida na BNCC, quem quiser às vezes parar aqui o vídeo para poder ler com um pouco mais de calma, e depois também já deixei aqui a página que é a 213, sobre a visão do que é a educação física. A educação física é um ponto importante. Na BNCC é dividido em 3 elementos comuns às práticas corporais. São eles: movimento corporal como elemento essencial, organização interna de maior ou menor grau, pautada por uma lógica específica, e produto cultural. Esses 3 elementos, de maneira geral, eles tentam associar, isso nós temos que fazer também, gente, isso é uma crítica, nós temos que tentar fazer em alguns momentos na base uma associação já com a literatura que existe na área, porque existe pouca citação, por mais que nós temos a ideia que foi sim utilizado de referenciais, autores, não são citados de maneira clara na base, então isso às vezes acaba dificultando um pouco a interpretação da onde vem, do que é realmente. Então, por isso que às vezes tem até algumas interpretações diferentes para os mesmos termos. Então, mas de maneira geral, os 3 termos eles falam da importância, organização interna. O professor Pierre Parlebat, da praxeologia motriz, não é citado na base, mas ele usa o termo lógica interna já em 1960, há mais de 50 anos, ele fala de lógica interna, que é entender a dinâmica do jogo, das práticas motrizes em geral, do esporte, da dança, da luta. Então, das práticas alternativas, expressivas, introjectivas, as práticas motrizes em geral. Então, lógica interna é tentar compreender como é que acontece essa dinâmica dentro das práticas. Como que acontece? É com uma relação com o companheiro, com o adversário? Não é isso que a base vai se pautar nessa classificação, que eu já vou mostrar em seguida. Mas quando ele usa o termo organização interna, por mais que não seja lógica interna, é interessante porque diferente de antigamente, quando se olhava só a técnica do movimento, um arremesso, parte tecnicista, não é desmerecendo que a técnica não seja importante, mas ela é dentro de um contexto. Então, a técnica acontece dentro de um contexto. Essa visão, ela tenta entender esse contexto, como que é a dinâmica, como que acontece o jogo, quais são as relações. Dentro dessa dinâmica também envolve o ato técnico, mas não vê ele de maneira isolada, fragmentada, só um arremesso. Porque, por exemplo, quando você olha um arremesso de maneira isolada num jogo, seja de basquete, futebol, por exemplo, um arremesso no basquete, um chute no futebol, fala, ele errou o arremesso que ele não sabe a técnica. Muitas vezes a pessoa sabe fazer um arremesso, sabe fazer um passe, mas ela não sabe, às vezes, a hora correta, tomar de decisão, interpretar o jogo. Então, a organização interna ela vai olhar além desse arremesso, ela olha toda essa organização, como foi a comunicação com os companheiros, a distância entre eles. Então, tem muitas questões. A base, então, ela organiza por organização interna. Não é a lógica interna do professor Pierre Parlebat, mas mostra um avanço no sentido de olhar a dinâmica do jogo, a dinâmica, o seu funcionamento, não só a questão da técnica. Daí, movimento corporal e produto cultural, ele apresenta na base também a questão da importância de reconhecer essa organização interna dentro de um conteúdo específico, de jogos, lutas, ginásticas, práticas corporais, motrizes em geral, e também que não seja apenas o ensinar, que não é o apenas, que já é difícil, já não é algo fácil, mas seja além. Então, ensinar a jogar bem, ensinar além de jogar, que é uma frase do professor João Batista Freire,
que dá para entender às vezes um pouco esse momento. Também não é citado, mas fala do quê? Que você, além de entender o jogo, ensina além disso. Então, ensinar a parte crítica, a parte social, cultural, histórica. Então, a base ela se fundamenta um pouco sobre isso, de maneira geral. Então, como ela desenvolve essas compreensões? Nós já falei já que ela se orienta por competências, habilidades, e dentro todos os componentes, não só na educação física. E dentro dessas competências e habilidades, para se alcançar isso na BNCC, são utilizadas unidades temáticas, que são divididas pelos anos, com uma sequência de aprendizagem. Então, eu vou mostrar aqui um pouco quais são essas categorias de unidades temáticas presentes na BNCC para educação física. Para a educação física, isso de maneira geral. Depois eu mostro um pouco mais específico, mas de maneira geral, quais são as unidades? São brincadeiras e jogos. Dentro dessa unidade de brincadeiras e jogos, constam variedade, desde das brincadeiras, da cultura popular, dos jogos tradicionais, populares e também jogos eletrônicos, virtuais. Então ele não abrange nessa unidade somente jogos tradicionais e brincadeiras, ele também coloca uma visão para os jogos eletrônicos, que agora são chamados de esportes, mas seria esse lado, então teria 2 pontos. Não são somente jogos tradicionais e brincadeiras, um resgate da cultura tradicional. Tem essa parte, mas também contempla outras questões. A unidade de ginástica, ela mostra uma grande variedade das ginásticas ao longo do tempo, na questão crítica, da prática, também isso para todas. Ela vai colocar dentro daqueles 3 pilares que eu mostrei anteriormente. Então a ginástica ela vai desde ginásticas esportivas, como ginástica rítmica, artística, ginásticas também de cooperação, ginástica para todos, que a mesma coisa vai acontecer na unidade de dança. Também coloca ginástica, danças mais próximas da cultura local, danças de outros lugares do mundo, danças que são de cooperação, outras individuais. Então, uma grande variedade de danças. Unidade de lutas, a mesma coisa, também colocando lutas de diferentes lugares, valorizando a cultura local com a capoeira, em algum momento ela aparece, em outros, o judô. Então, isso mostra que ela vai da cultura local e também cultura mundial. Ela mostra diferentes aspectos dessas unidades. Uma unidade que aparece a partir do ensino fundamental, anos finais, então a partir do 6º ano, não aparece antes, a unidade temática Práticas Corporais de Aventura. Daí já fazendo também uma crítica, isso sim uma crítica à base, que é algo importante para a gente refletir. Se vocês repararem, eu vou colocar isso aqui mais para frente, sobre uma rápida divisão de como acontece no ensino fundamental as unidades. A partir do 6º ano, a unidade Brincadeiras e Jogos, ela aparece só uma vez no 6º ano e ainda como a unidade de jogos virtuais, esportes, não sendo contemplados jogos tradicionais em brincadeiras como unidade no ensino fundamental 2, e sim só como meio. Então isso é algo para a gente se atentar com a base, até porque a questão dos jogos tradicionais e brincadeiras tem uma valorização na cultura local, tem toda uma questão histórica, o porquê ele não é desenvolvido em outros momentos. Ele aparece sim como meio, se ensina um jogo, mas como meio para uma ginástica, como meio para uma dança, como meio para um esporte, mas ele enquanto fim, como unidade, como conteúdo, ele aparece apenas nos anos iniciais. Quando ele é retomado nos anos finais, ele é como jogos virtuais. Então isso é algo para a gente refletir sobre a BNCC, até mesmo na sua aula, quando for planejar, refletir sobre isso. Será que eu não devo, em algum momento, também ensinar os jogos tradicionais e brincadeiras para pessoas mais velhas? Isso não é um direito de todos e de todas, não só da criança, do adolescente, do adulto, não é um patrimônio da humanidade, os jogos tradicionais e brincadeiras? Então fica essa reflexão. Então, também tem a unidade, como eu falei, de práticas corporais de aventura e a unidade de esportes.
Dentro da unidade de esportes, ela apresenta algumas subdivisões de como deve ser ensinado o esporte. Então eu separei aqui para vocês para mostrar. É uma divisão, como eu falei, por mais que ela utilize organização interna, algumas pessoas falem da praxeologia motriz, que é do professor Pierre Palebá, em nenhum momento é citada a praxeologia motriz, e nessa divisão, que é utilizada na base, por mais que seja uma divisão, sim, que tenha proximidade com a questão da lógica interna, de entender a dinâmica do jogo, não é uma divisão da praxeologia. Então, isso para vocês já, quando ouvirem isso, entenderem. O professor Pierre Palebá, quando ele faz a divisão dos esportes ou qualquer outra prática motriz, ele não separa só esportes. Ele classifica qualquer prática com um CAI, que é companheiro, adversário e incerteza do ambiente. São 8 possibilidades, né? Que é sociomotriz quando tem interação, psicomotriz quando não tem. Não é isso que apresenta aqui a base. Não estou falando que é melhor, que é pior, mas não é essa a classificação. Então, ela apresenta a classificação como na base? Ela não apresenta pela interação com o companheiro adversário e incerteza do ambiente do Parlebá. Então, não é praxeologia motriz. Ela tem uma outra classificação, tem algumas adaptações, principalmente da Inglaterra, dos Estados Unidos, que é esporte de marca, quando você tem uma marca para o tempo, para o seu tempo que você faz a prova, de precisão, quando tem que acertar um alvo, como por exemplo um tiro ao alvo, um golfe, jogo de bocha, boliche, técnico combinatório, que você tem uma nota após a sua exibição, seria ginástica artística, ginástica rítmica, patinação artística, saltos ornamentais, rede, quadra, divisória, ou rede, parede e rebote, que seria o vôlei, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa. Então, seriam essas nessa primeira parte. A segunda, ainda na unidade de esporte, sendo uma subdivisão do esporte, campo e taco, beisebol, cricket, softball, jogos de invasão territorial, basquete, futebol americano, futebol, futsal, handball, hóquei na grama, no gelo, pique-bandeira, mas pique-bandeira é um jogo, né? Então não entraria nessa classificação por esse motivo, né? Mas é um jogo de invasão territorial. Combate, judô, boxe, esgrima, práticas de capoeira, taekwondo, então práticas de 1 contra 1. Então essa é a subdivisão de esportes. Particularmente eu vejo que é um avanço no sentido de, aí uma breve análise, é um avanço no sentido de não olhar apenas a técnica, de novo, não é desmerecer a técnica, não é de por extremo para o outro, mas começa a olhar assim para a dinâmica de como acontece esse jogo, esse esporte. Mas aí já também fazendo uma crítica, às vezes a questão do critério, em alguns momentos falta ser um critério um pouco mais sólido, né? Por mais que ajude a entender, que tem ali, ver alguns momentos a dinâmica, em alguns momentos, se vocês observarem, invasão, jogos de invasão, então está falando da dinâmica. Um jogo de futebol, de basquete, você tem que invadir o espaço, a dinâmica do jogo. No outro, o de combate, ele classifica então pela interação, ser 1 contra 1. Então é outro critério. O de vôlei, o rede-parede, ele está classificando pela rede, pelo implemento físico. Então a questão do critério fica um pouco confuso, porque cada hora ele classifica utilizando critérios diferentes para a mesma questão. Por mais que eu veja assim um avanço, essa questão do critério eu acho que ainda é algo a ser avançado. Isso daí poderiam ser subcategorias dentro de uma maior, mas aí fica uma reflexão. Não desmereço a questão que foi sim um avanço, olhar para a dinâmica, mas aí nós temos que ver como que é esse critério. Se ele está sendo um critério sólido, ou se cada hora ele aparece de uma forma, tá bom? Isso daí fica essa reflexão também. Até para a gente não cometer o erro de, por mais que tenham subdivisões, o de invasão tem companheiro adversário, o campo, taco, tem companheiro adversário, beisebol, o de rede e parede também tem companheiro adversário. Você vai ter sim algumas diferenças entre esses jogos, mas são jogos que têm uma proximidade. Sempre vai ter relação com o companheiro e com o adversário.
E outras práticas, e os esportes individuais, os esportes só com adversários, os esportes de cooperação, somente com companheiros, uma ginástica rítmica por equipes. Então, ter um cuidado que essa classificação tem muitos pontos positivos, mas tem outros para a gente refletir na hora de planejar a nossa aula, e alguns pontos, se possível, também adaptar para não ficar sempre contemplando conteúdos com uma certa proximidade. Aqui as competências gerais da educação física, assim como existem as competências gerais da educação em geral, que a educação física ela também segue como qualquer outro componente. A educação física ela também tem as suas próprias competências específicas da sua área, para o ensino fundamental. Então aqui são elas, quem quiser ler com um pouco mais de calma. Como eu falei, elas apresentam desde questões do ensino das práticas motrizes e também do ensino crítico, do ensino reflexivo, questões culturais, sociais. Ela mostra um grande avanço nessa parte. Ela continua com essa visão. Então, por mais que a gente tenha algumas críticas à base, tem também questões importantes que foram aqui sinalizadas, que é a questão da educação física, ter sim a questão de unidades com um objeto do componente prático, unidades de danças, ginásticas, esportes, jogos, e junto com isso uma análise crítica da sociedade, reflexiva. Então esses pontos, de maneira geral, vão falar um pouco sobre isso. Aqui mostrando para vocês um pouco mais específico como acontece a divisão. Tem isso. Cada um desses dá para ir olhando de maneira específica, reconhecer qual é a competência, a habilidade, porque aqui teria uma sequência na frente disso. Então, na frente teria ali qual é a competência para cada ano, para cada jogos e brincadeiras. Então, aqui o que eu vou mostrar é um geral. É um geral para vocês terem uma ideia um pouco de como é dividido, tudo bem? Eu vou mostrar uma específica, mas são várias. Então, como eu falei, não substitui a leitura. Isso daqui é para a gente ter uma ideia geral de como está sendo organizado a BNCC, principalmente na educação física. Aqui no primeiro e segundo ano dos anos iniciais, aparece a unidade temática, jogos e brincadeiras. Depois, do terceiro ao quinto ano, também é contemplada a unidade jogos e brincadeiras. A unidade temática esporte. No primeiro e segundo ano, ela aparece com esporte de marca, esporte de precisão. No terceiro ao quinto ano, também aparece os esportes, com esporte de taco, de campo e taco, esporte de rede e parede, esporte de invasão. Para você ver quantas vezes cada uma aparece. Então, a mesma unidade, às vezes ela não aparece ou aparece uma ou mais vezes. Isso também é importante, nós temos uma análise crítica sobre isso. O que aparece mais, o porquê que aparece mais. Questão da ginástica, primeiro e segundo ano, nos anos iniciais, ginástica geral. Depois, terceiro ao quinto ano, ginástica geral também aparece novamente. Danças, primeiro e segundo ano, danças do contexto comunitário, regional. Então, vamos falar sobre danças regionais do Brasil. Terceiro ao quinto ano, danças do Brasil e do mundo. Então, aí vai falar, além da dança do Brasil, danças também de outros lugares do mundo. Então, aqui eles colocam danças indígena e africana. Eu não entendo um pouco essa questão, até uma crítica que danças indígenas como sendo, em algum momento, da impressão de outros lugares, sendo que é uma dança muito legítima, questão brasileira, né? Depois ele acaba até falando disso, né? Mas dá a entender ali pela chamada no título que é uma de outros lugares do mundo, né? Danças de matriz indígena e africana. Mas vamos lá. Lutas também aparece, lutas do contexto comunitário e regional, e práticas corporais de aventura não aparece nos anos iniciais. Então, no primeiro ao quinto ano, essa unidade temática ela não aparece. Aqui um exemplo, no primeiro ao quinto ano, de como acontece a divisão. Eu peguei logo o primeiro, por exemplo, para poder exemplificar para vocês. Como eu falei que isso é detalhado, eu não vou aqui detalhar, ler uma por vez, que são, como eu falei, muitas,
mas para vocês entenderem, aquela unidade temática tem um objeto de conhecimento, daí na frente desse objeto de conhecimento ela vai apresentar depois qual que é a habilidade. Então, a competência, ela vai ter uma habilidade para ser desenvolvida na unidade do primeiro e segundo ano de brincadeiras e jogos. Vou ler aqui uma como exemplo para vocês, que é logo a primeira que aparece na BNCC em Educação Física, que é experimentar, fruir, recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. Então, essa é uma habilidade que se espera que seu aluno, no primeiro ano dos anos iniciais, na unidade de brincadeiras e jogos, desenvolva. Então, é assim que a BNCC ela trabalha. Ela acaba desenvolvendo a questão do conhecimento, tá bom? Aqui, para vocês terem uma ideia de maneira geral, do terceiro ao quinto ano, eu já tinha colocado para vocês, aparecia ali no começo, e aqui do sexto ao nono ano. Então, ensino fundamental, anos finais. Ensino fundamental, anos finais. Como eu falei, no sexto e sétimo ano, brincadeiras e jogos aparece, mas aparece como jogos eletrônicos. E os jogos e brincadeiras da cultura popular? Fica essa problematização. Enquanto não aparece nenhuma vez para ser trabalhado durante os 4 anos jogos e brincadeiras, olhem quantas vezes na unidade temática aparece a questão dos esportes. Como eu falei já na aula, não sou contra os esportes, pelo contrário, devem sim ser desenvolvidos com intencionalidade pedagógica, com alterações, mudanças, mas ele não deve ser desenvolvido deixando outros conteúdos de lado, e sim como mais um conteúdo da cultura corporal de movimento, mais um conteúdo das práticas motrizes. Aqui, de maneira rápida, esporte de marca, esporte de precisão, esporte de invasão, esporte técnico combinatório, esporte de rede-parede, esporte de campo, esporte de invasão, novamente, esportes de combate. 8 vezes os esportes aparecem, enquanto os jogos tradicionais não aparecem nenhum. Será que é uma divisão que valoriza a cultura local? Igualmente, nós valorizamos a cultura mundial? Então, é um questionamento. Ginásticas também aparecem no sexto e sétimo ano, de maneiras diferentes, com formas diferentes da ginástica. Mesma coisa na unidade de danças. Ela vai aparecer também no sexto e sétimo, depois oitavo e nono. Lutas. Então, lutas também aparecem no sexto e sétimo como lutas do Brasil, valorizando a cultura local, e depois como lutas do mundo, valorizando lutas de outros lugares. Práticas corporais de aventura. Aparece no sexto e sétimo, práticas corporais de aventura urbana, depois oitavo e nono, práticas corporais de aventura na natureza, com contato com a natureza. Então, essa é a divisão do ensino fundamental, anos finais. Então, gente, seria isso a apresentação. Isso aqui foi um grande geral. A BNCC, como eu falei, tem muita discussão em cima dela, é uma discussão importante, não estou desmerecendo essa discussão, ela deve sim ser feita, porque tem pontos a melhorar, tanto em entender como ela funciona, como eu falei, tem gente que concorda, não concorda, concorda parcialmente, esse não seria o objetivo hoje. Algumas coisas que eu apontei foi uma visão mais rápida, mas o objetivo principal dessa videoaula hoje foi poder mostrar um pouco como que é organizada a BNCC, em especial a Educação Física. Isso é uma visão geral, não substitui a leitura, é um documento muito importante, querendo ou não, que ele orienta os currículos da nossa área. Então, mesmo para quem não concorda, é importante conhecer para poder fazer uma crítica posterior. E para quem concorda parcialmente, entender o que acha que é bom, o que deve ser alterado na sua aula, o que dá para continuar. E para quem acha que é bom também, às vezes, poder refletir sobre alguns pontos que eu coloquei. Mas o primeiro passo para poder fazer esse segundo momento de uma reflexão crítica, uma problematização, é tentar entender ela. Então, isso daqui foi para estimular, para apresentar um pouco sobre ela. Conforme vocês forem fazendo a leitura da BNCC, se quiserem, pode comentar aqui no vídeo embaixo o que acharam, alguma dúvida que ficou, tanto aqui no vídeo e também
no AVA, tá bom? Então, gente, obrigado, agradeço por mim, pelo professor Fernando, pela disciplina, foi muito legal a troca de experiência, obrigado pelas trocas que nós tivemos durante o semestre, para mim como orientando do programa de educação, da UFSCar, como orientando o professor Fernando, foi uma experiência muito boa, muito rica. Agradeço à turma de vocês por terem aberto esse espaço para mim e ao professor Fernando também por ter aberto esse espaço. Espero ter contribuído ao longo do semestre. Qualquer dúvida, mesmo terminando agora a disciplina, qualquer coisa, nós somos parceiros de área, pode entrar em contato, nós podemos sempre trocar informações, um ajudando o outro, um aprendendo com o outro, tá bom? Abraço, gente, valeu, tchau, tchau.